Vamos conversar agora sobre engenharia de dados e sua importância dentro da ciência de dados. Se por acaso não sabe o que é ciência de dados, está começando agora aqui por este curso, nós temos um curso gratuito aqui na DSA, onde abordamos o tema em detalhes, que é o curso Introdução à Ciência de Dados. Pois bem, vamos conversar sobre a importância da engenharia de dados dentro de projetos, dentro do dia a dia da ciência de dados, e ao final vou apresentar para você a hierarquia de necessidades em Data Science. Não perca, vou mostrar no próximo vídeo, ok? Vamos lá. Os dados são uma parte importante para dimensionar os negócios de uma empresa e obter informações valiosas. Isso torna a engenharia de dados igualmente importante. Se você chegou até este curso, é porque você já ouviu falar na importância dos dados nos dias de hoje, certo? Provavelmente você deve estar vendo ciência de dados, engenharia de dados, arquitetura de dados, machine learning por todos os lados, né? Porque não se fala de outra coisa no Brasil e no mundo. Por quê? Os dados são agora um ativo corporativo. O que é um ativo? Algo que permite à empresa extrair valor, não é isso? Os dados agora são um ativo corporativo. Se a empresa conseguir extrair valor dos dados, ela consegue melhorar sua estratégia corporativa, consegue fazer previsões, consegue detectar eventuais problemas, consegue detectar anomalias e trabalhar de maneira preventiva. Isso não é valioso para uma empresa? Sim, muito valioso. Sendo assim, a engenharia de dados se torna ainda mais importante a cada dia, porque é ela que vai fornecer a matéria-prima, exatamente os dados. Se uma empresa não possui uma estratégia fundamental de engenharia de dados, dificilmente conseguirá implementar uma cultura data-driven, que é um termo também você deve estar ouvindo falar bastante aí no mercado de um modo geral. O que é cultura data-driven ou orientada a dados, não é? Se você preferir em português? É a empresa que para de usar achismo para tomar decisão e passa a usar dados. Ou seja, as decisões são tomadas com base em dados, em fatos, em análise, e não mais em achismo, como ainda é feito em algumas empresas e era muito feito também há alguns anos atrás. O achismo depende da experiência das pessoas e um pouco de sorte, não é? Porque eu acho que vai acontecer alguma coisa. Pode não acontecer. Por outro lado, se eu analiso dados históricos, detecto um padrão, talvez eu consiga fazer a previsão de algo que pode acontecer com uma alta probabilidade. E isso é valiosíssimo, certo? É muito mais fácil para a empresa tomar decisões baseadas em dados do que em achismo. E uma cultura data-driven depende da confiabilidade nos dados. Exatamente o trabalho de quem? Do engenheiro de dados, o trabalho de quem vai cuidar dos dados no dia a dia. Os processos de ciência de dados são tão bons quanto a qualidade da matéria-prima usada em cada processo. Exatamente os dados. É fácil você destruir uma cultura data-driven. Construir é dificílimo, não é? Mas destruir é facílimo. Basta você não se preocupar com a qualidade dos dados. E aí os relatórios começam a sair com problemas, as análises apresentam divergências, as previsões não funcionam, não se confirmam, e aí pronto, usuários perdem completamente a confiança na análise de dados e com isso a cultura data-driven acaba morrendo. Para que tenhamos uma cultura data-driven, a matéria-prima tem que ser de qualidade. E a matéria-prima é exatamente aquilo que nós trabalhamos na engenharia de dados. É o ponto de partida. Uma cultura data-driven, ela começa com uma forte implementação de processos de engenharia de dados. Muitas empresas começaram de maneira errada. Começaram implementando machine learning, porque é bonito, não é? Machine learning, fazer previsões, não é? Algo realmente de alto nível, tem muito glamour, etc. Só que com o tempo perceberam que não conseguiam manter o pipeline de dados, o volume de dados não era suficiente, os dados não tinham a qualidade adequada, não sabiam como armazenar os dados. Aí muitos projetos de ciência de dados falharam. Aí, como é natural do ser humano, não é? Colocou a culpa nos outros. Ah, a ciência de dados não funciona, a ciência de dados não é ideal. Não, não é isso. A ciência de dados é espetacular, é maravilhosa.
desde que eu tenha matéria-prima de qualidade. E para isso eu preciso de processos de engenharia de dados. Está claro a importância para você? Então agora eu vou apresentar algo que vai basicamente concluir esse pensamento, que é exatamente a hierarquia de necessidades. Me acompanhe no próximo vídeo. Até lá!